Está escrito assim, 1 Reis 18, do 30 ao 40. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor. Isso é importante, hein? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Meu Deus. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Preste atenção que está com letra maiúscula. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Olha, isso é importante: eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Meu Deus, que palavra gostosa. Diga-se: Senhor Jesus, fala conosco, Pai, através da sua palavra. Meu Deus do céu, fiquem à vontade, meus irmãos, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Eu quero que vocês, eu não sei se vocês vão dormir, eu só sei que a mensagem é muito boa, né? Eu confesso para vocês que dá vontade de pregar essa mensagem em outro lugar, não onde eu for, né? Porque é mensagem gostosa para nós aprender. Se apresentar ou se esconder? O que fazer? Eu tirei tudo da Bíblia, certo? Isso aqui é importante, eu li só isso aqui no capítulo 18, mas para você entender um pouco melhor a história, você tem que ler o capítulo 17. Você começa do capítulo 17 para trazer essa história sobre esses profetas, sobre Jezabel, né? Sobre Acabe. Acabe, que era servo de Deus. Acabe era um obreiro de Deus, um obreirão. Tá pensando que era um Zé Ninguém? Não, Acabe era rei de Israel, mas casou com uma mandona, né? Cuidado com quem que você vai casar, hein? Cuidado com quem que você vai casar. Se casar com uma mandona, tá perdido, né? Aqui quem manda em casa sou eu. Meu Deus do céu, tá perdido, hein? Ei, Jesus amado, aí você vai estar perdido mesmo. Se apresentar ou se esconder? O altar precisa estar restaurado. Isso é importante nós compreender. E o que eu preciso fazer? Se apresentar ou se esconder? Eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo, para que eu me escondo ou me apresento.
Se você observar lá no capítulo 17, pode até observar na Bíblia aí, lá no capítulo 17 do versículo 3, se eu vou pregar, se quiser ficar com a Bíblia aberta, fica melhor ainda. Se você observar lá no capítulo 17, versículo 3, a Bíblia está dizendo que era para Elias se esconder. Ó, meu filho, se esconde, é momento de se esconder. Se você observar lá no capítulo 18, no versículo 1, ele já está voltando ao contrário. Se apresenta-te, meu filho. É para se apresentar neste momento, de acordo com o texto, a situação geral de Israel, após 3 anos e meio, aproximadamente, sem chuva, era desesperadora. Você imagine 3 anos sem chuva. Eu estou com sono aqui, né? Estou querendo dormir. Não. Você imagina 3 anos o povo de Israel, por conta do pecado, o homem falou assim: não vai chover por 3 anos e meio. Só deu essa mensagem. Não ficou falando, pregando 50 minutos que nem eu prego aqui não. A mensagem dele foi 10 segundos. Vai ficar sem chover. Ficou mais de 3 anos sem chover. Imagina o desespero daquele povo de Israel. A economia numa enorme dificuldade, a saúde totalmente comprometida. A nação de Israel dava passos largos e resultados para o caos. Olha, eu quero dizer que é a mesma coisa na situação que estamos vivendo no dia de hoje. O caos, a apostasia que estamos vivendo nos dias atuais. Eu não sou contra, não fico julgando, mas eu fico observando até mesmo os crentes na presença do Senhor. De uma certa forma, os ímpios, aqueles que estão vivendo lá fora, acaba conquistando aqueles que se encontram na presença do Senhor. Conquistando de que forma, pastor? Nos dias de hoje, eles fazem algo lá no carnaval, aí os crentes vão lá, compartilha e comenta do Deus deles, do Jesus dele. Ei, o meu Deus está no céu, o meu Jesus está na glória, ele vive, ele não está morto, ele não morreu, ele vive, igreja. É isso que eu e você precisa compreender. Seus 19 reis foram todos ímpios. Os atos, os 8 dinastias foram uma sucessão de ambição, de idolatria, de traições e também de assassinatos. E ele havia passado 3 anos escondido. Primeiro, 3 anos escondido. Meu Deus, eu fico imaginando onde ele se escondeu. 3 anos, né? Sendo sustentado pelo corvo. Se você buscar sobre o corvo, era um animal impuro através das escrituras. E mesmo assim ele se escondeu ali por 3 anos e foi tratado por um corvo, onde não faltou nada para o servo do Senhor, à beira da torrente de Queribe. E depois com a viúva em Sarepta, mas então recebeu a ordem também de se apresentar ao perverso rei Acabe. Ei, eu quero dizer que tem momento que você precisa ter o discernimento, se é para você se esconder, ou é para você se apresentar, ou é para você fugir, se esconder. Não é errado fugir, não é errado se esconder. Se é para você, você precisa ter esse discernimento, se é para você se esconder, ou para você se apresentar ao rei Acabe. Acabe, se não bastasse ser o pior rei, ainda se casa com a pior mulher do mundo. Ô Jezabel, ô mulher que deu trabalho, hein? Ô mulher que gostava de perseguir, uma mulher mandona, uma mulher idólatra, uma mulher assassina. Acabe se torna um boneco nas mãos de Jezabel. Já pensou? Como que virou o rei Acabe, escolhido por Deus, o homem que tinha tudo para ser um sucessor, para ser uma pessoa usada por Deus para fazer a vontade do Senhor,
acabou casando com uma mulher que não agradava ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, virou até mesmo um boneco em suas mãos. E naquela época de perversão e apostasia, surge Elias, que juntamente com o mandamento de Deus, também veio a promessa de que enviaria as chuvas e de que daria fim à seca que havia provocado para castigar a nação idólatra por mais de 3 anos. Era o castigo de Deus. Deus usou Elias, falou: ó, vai ficar sem chover por 3 anos. Você já imaginou Guarapuava 3 anos sem chover? O que vai acontecer conosco aqui se ficar 3 anos sem chover? Eu quero dizer para você que se você for fiel a Deus, pode ficar 3 anos sem chover, que Deus não vai deixar faltar água para você, Deus não vai deixar faltar alimento para você, nada vai faltar, porque é o próprio Deus que vai te sustentar. Mesmo ficando por 3 anos, meus irmãos, eu quero dizer que nada vai faltar. E Elias entra em cena e de repente some tão rapidamente quanto apareceu, só para voltar a ser visto 3 anos depois. Seu nome significa o Senhor Jeová é meu Deus. E no capítulo 17:1, Elias surge com uma mensagem curta, bombástica e direta: não vai chover nos próximos 3 anos. Uma mensagem curta. Ele chegou para pregar e falou: ó, não vai chover. Eu podia chegar aqui e falar assim, né? Não, ó, Jesus é bom, vamos embora. Jesus é maravilhoso, vamos embora. A credibilidade de Baal estará em baixa. A origem de Elias e vem de Tisbe, um lugar obscuro, um lugar desconhecido. Ele vem de um lugar nenhum. Ele é um ilustre desconhecido, sem títulos, sem projeção humana. Ele não é um figurão. Deus não precisa de estrela para fazer a sua obra. Elias não era um pregador refinado como Isaías e Jeremias, e sim um reformador rude que desafiou o povo a abandonar os seus ídolos e voltar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, Elias era um pregador reformado. É isso que precisamos na igreja contemporânea hoje. Precisamos de pregadores reformados. Assim era Elias. Elias era um homem de coragem. Precisamos de homens que tenham coragem. Às vezes, ó, tá chovendo, eu não vou na igreja porque tá chovendo. Meu Deus, não é mais nada demais, só tá chovendo, já não vai na casa do Senhor. Precisamos, Deus quer levantar uma geração de coragem. Uma geração que enfrenta, uma geração corajosa que confrontou Acabe, que confronta o pecado, que repreende o pecado do rei, que repreende o pecado do mundo, que desafiou os sacerdotes de Baal, a sua vida referenda, seu ministério. Ele vive na presença do Senhor, ele conhece o seu Deus, ele tem intimidade com o seu Deus. Ei, eu quero dizer que para ter intimidade com Deus, para andar com Deus, para ter comunhão com Deus, precisa verificar como está o seu altar. Ei, será que o seu altar se encontra consertado? Será que o seu altar está consertado? Como está o seu altar? Você precisa ver, ei, como está o seu altar. Vai examinando aí você, como está o seu altar na presença do Senhor. Ei, no capítulo 17 do 2 ao 7, Elias estende o método de Deus. Eu quero dizer que tem métodos de Deus que às vezes aos nossos olhos carnais não é bom. Não, aos nossos olhos carnais parece que não vai dar certo. Parece que os métodos de Deus, que Deus coloca para nós, assim como colocou no profeta Elias, a solidão daquele profeta. Tem momento na tua vida que você vai ficar na solidão. Tem momento que, como Deus falou, se apresente. Se
se esconde. Se for para você se esconder, eu quero dizer que você vai chegar a ficar em uma solidão, aonde todos vão te abandonar. Assim se encontrava o profeta Elias. Deus tira Elias do palco, debaixo dos holofotes, e envia para um lugar solitário, no esconderijo da solidão, para conviver apenas com os corvos. Deus queria proteger Elias e treiná-lo para uma grande obra. Quando Deus pede para você se esconder, é uma escola. Você precisa aprender nessa escola. É a escola de Deus. É a escola onde eu quero dizer que eu fico imaginando, eu queria ver o tamanho da mão de Deus. Eu creio que não é muito grande não, mas eu queria ver, porque eu estou nas palmas das mãos do nosso Senhor. Ele te coloca nas palmas das mãos dele. Tem momento que Deus quer te treinar, meus irmãos. Jezabel deve ter promovido a sua campanha para exterminar os profetas do Senhor. Depois que Elias saiu da presença do rei, o Senhor costuma conduzir os seus fiéis a dar um passo de cada vez, enquanto seu coração permanece na palavra. Os passos de Deus é diferente do nosso. Nós queremos passar na frente de Deus. Quando Deus manda nós se esconder, quando Deus envia nós de uma certa forma para a solidão, às vezes chega naquela solidão: me tira daqui, eu não quero ficar neste lugar. Eu quero dizer que Deus quer, de uma certa forma, te ensinar naquele lugar. Deus quer te treinar naquele lugar. Deus ordenou a Elias: vá se esconder, meu filho. E 3 anos depois, essa ordem mudou para apresentar-se. Ao deixar seu ministério público, Elias criou outra seca na terra, uma ausência da palavra do Senhor. Por conta de Elias que Deus falou: ó, meu filho, vai se esconder. Camarada, ele era um reformado. Camarada fala assim: manda fogo, vinha fogo. Manda chuva, manda chuva, vinha chuva. Camarada era um reformado. Será que nós encontramos uma geração dessa, abrir a boca e falar: Senhor está curando agora, o Senhor está derramando bênção agora, o Senhor está realizando milagre neste lugar? Elias, meus irmãos, ficou a seca da palavra do Senhor. A palavra de Deus para o povo de Israel era como a chuva do céu. Está lá em Deuteronômio 32:2, Isaías 55:10. A palavra de Deus é como chuva, meus irmãos. Ela nos alimenta, ela mata a nossa sede. Ah, meu Deus do céu, eu quero dizer que sem a palavra do Senhor nós não somos nada nessa terra. Precisamos da palavra do Senhor. A palavra é essencial para a minha vida espiritual, ela é essencial para a tua vida. Somente dessa forma, para ter uma vida de intimidade com o Senhor, de viver na presença do Senhor, de conhecer a Deus e de ter o altar consertado perante o Senhor. O altar só é consertado se nós estivermos na palavra. Ei, já pegou o discernimento aí? Para se esconder ou para se apresentar? É para se apresentar. Oh, meu Deus, oh, pastor, vai eu. Imagina um soldado indo para a guerra. Chegou na guerra. Ah, agora quero dormir um pouquinho aqui. Não. Quando se apresentar na guerra, vai ter bastante trabalho, bastante batalha. Tem um momento da nossa vida que Deus pede para se esconder. E quando se esconde, pastor? Quando se esconde é quando você fica, meu Deus do céu, quando você se esconde, parece que o vento passa de uma certa forma
Ei, eu quero dizer para você que você vive no mês com R$ 50 por mês. Não falta arroz, não falta feijão. Você paga água, paga luz. Você até olha e fala assim: como que eu estou conseguindo pagar minhas contas? Ei, é quando Deus manda você se esconder. Você paga. Sabe quando você vive só na dependência do Senhor? Sabe quando você vive nas mãos de Deus e Deus está te levando de um lado para outro, e você fala: meu Deus do céu, como eu estou sendo sustentado pelo Senhor, como esse Deus é maravilhoso. Ei, será que o seu altar está consertando? O silêncio do servo de Deus foi um julgamento divino, pois não ouvir a palavra viva de Deus é o mesmo que perder a sua própria vida. Eu fico admirado as pessoas indo no culto de doutrina só para pegar carta. Fico admirado quando a gente fala que a gente vai implantar a escola bíblica nas igrejas e as pessoas não gostam de participar das escolas bíblicas, porque é tão gostoso se alimentar da palavra, é tão bom aprender da palavra, é tão bom ter intimidade com o Senhor. A palavra, meus irmãos, ela nos dá vida. Antes de Deus trabalhar através de mim, através de você, Deus precisa trabalhar em nós. Eu estou querendo pregar em Apucarana a mensagem lá de Isaías. Eu vou pregar totalmente diferente do que as pessoas pregam, só para você ter uma ideia. Deus colocou no meu coração essa mensagem. Antes de Deus, antes de nós ser enviado, Deus primeiro precisa trabalhar com você. Por isso que Ele te manda lá, Ele te abandona. Não abandona não, Ele não te abandona, mas Ele te manda você se esconder. E quando você se esconde, você está na dependência do Senhor. Você se está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, antes de Deus trabalhar através de nós, Deus precisa trabalhar em nós. A obediência de Elias, ele não discutiu com Deus, não, ele prontamente obedeceu a voz do Senhor. A sua prioridade é estar no centro da vontade de Deus. Ei, será que a sua prioridade é estar no centro da vontade do Senhor? Deus fala: vai lá hoje. Será que você está indo? Vai lá amanhã. Será que você vai? Ou você só vai quando o pastor manda? Ou você só vai quando a obreira manda? Ou você vai apenas quando o ministério fala: é para fazer isso, vamos evangelizar? Você só vai quando o ministério manda? Não, tem que estar no centro da vontade de Deus. Tem que escutar a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus é mais importante do que a sua obra. Antes de fazer a obra do Senhor, precisamos conhecer, ter a intimidade com Deus. Deus não quer ativismo, não. Ele quer nos treinar e nos capacitar. Quando Deus te coloca lá no cantinho, vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Tá vendo esse piso aqui? Ele está brilhando, não está? É fácil quando a gente está aqui, a gente está aparecendo. É fácil quando a gente é esse microfone, tá vendo? Tem gente que fala: eu queria tanto ser aquele microfone. É fácil quando a gente é essa lâmpada. É fácil quando a gente é esses cartazes, essas cortinas. Você está vendo essas bandeiras da Somália? É tudo visível. Quando você está sendo visível ao povo, ao público, eu quero dizer que às vezes você está fazendo até sucesso, porque está fazendo algo maravilhoso para Jesus. Você já se apresentou. Mas quando você está debaixo desse piso, aonde ninguém está enxergando, mas Deus está enxergando,
Deus está vendo. Talvez você já não imaginou as brocas que tem neste lugar, a estrutura que está aqui embaixo. Quando é a estrutura que está aqui embaixo, eu quero dizer, quando você passa nessa estrutura pelas mãos do Senhor, Deus vai te sustentar, Ele vai te ajudar, Ele vai te treinar, Ele vai te capacitar. Ei, como está o seu altar? O seu altar está consertado ou o seu altar está quebrado? Precisa ter esse discernimento, ver como está o seu altar, se está quebrado ou já foi consertado. Ei, o discernimento, apresentar-se a Deus ou se esconder. Precisa ter o discernimento. Por isso que é bom ouvir a voz do Senhor. O homem e a mulher que ouve a voz do Senhor, ele aprende aquilo que Deus quer. Ei, meus irmãos, querite secou. O que fazer? Aprender a confiar em Deus. É fácil confiar em Deus quando a água do ribeiro está jorrando. O nosso ribeiro seca quando passamos pelas provas da vida. Ei, quando o ribeiro seca, você vai ver se o crente está firme ou se ele já falou: acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que não está dando certo, mas não, eu vou fugir. Eu acho que eu vou fugir lá para o Japão, pastor, porque lá no Japão eu creio que as provações vai ser diferente. Não tem para onde você fugir. Não tem para onde eu fugir. Quando o ribeiro seca, igreja, as provas da vida chegam. Seja as provas no nosso casamento, seja as provas na nossa finança, seja na saúde, seja na morte até mesmo de um filho. O que fazer nessas horas então, pastor? Fazer o que Elias fez: confiar. Apenas confiar em Deus. Eu quero dizer que quando eu e você confia no Senhor, eu quero dizer para você que em meio às provações, você está com a melhor pessoa, sim, a pessoa de Jesus Cristo Nazareno. Quando eu e você se encontra com Ele, o nosso altar está restaurando. O Deus que dá água, meus irmãos, também pode reter a água. O nosso nome está escrito na palma da mão do nosso Deus, na palma da mão do nosso Senhor. Meus igreja, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter o discernimento, se apresentar ou fugir. O que eu faço, pastor? O que eu tenho que fazer, pastor? O senhor vai me dar um conselho. O que eu tenho que fazer? Fugir ou se apresentar? Eu quero dizer que não é o pastor que vai conseguir te ajudar, é somente o Senhor. Como está o seu altar? O seu altar está quebrado ou o seu altar está consertado? As lições de Querite, a escolha de Deus. Precisamos entender o valor de ser usado em público e sermos treinados em secreto. Nós somos treinados em secreto. Quantas vezes tem hora que eu falo para Deus? Acordo às vezes, sai do meu quarto, onde está o povo? Estão sussurrando, chorando pelos corredores, chorando pelo sofá, chorando no banheiro. Eu fico procurando. Meu Deus, me ajuda, Senhor. O que eu faço, Pai? É um momento que a gente está sendo treinado. É um momento que ninguém está enxergando. Mas aquele momento que você fica procurando, né? Encontra uma lá chorando. Eu falo por parábolas. Quem nem entende. Vou atrás da outra lá sussurrando. Fala: Senhor, isso não vai acabar, Senhor. Como que faz, Senhor? Como continuar com essa batalha, Senhor? Esse treinamento, Senhor, que o Senhor colocou. A quem socorrer?
A quem vai pedir? Se encontra um chorando, encontra outro chorando, ninguém talvez vai ligar no seu telefone e perguntar. Às vezes você vai encontrar, talvez alguém vai te ligar e perguntar para você: ô pastor, está precisando de oração? Eu quero falar uma palavra para você. Não, talvez tenha alguém falando: pastor, meu Deus do céu, meu marido foi embora, meu filho está desesperado, faz alguma coisa. E você está lá sendo treinado. E você fala: meu Deus, eu estou precisando tanto, Senhor, me ajuda, Senhor. Para onde eu vou correr? Está sendo treinado. Tem momentos da nossa vida que nós vamos ser treinados pelo Senhor. Tem momentos da nossa vida que não adianta. Alguém que está do seu lado está precisando de você e você não tem na onde fazer. Você está na dependência do Senhor. É somente o Senhor, só Ele que pode te ajudar. Por isso precisamos confiar em Deus dia após dia. Confie em Deus hoje. E amanhã preciso buscar e confiar. E depois da manhã, agora não preciso, já consegui. Muitas pessoas vezes, eu já consegui o dom da revelação, agora não preciso mais buscar do Senhor para Deus continuar revelando. Não, aí ele continua falando: agora não precisa mais. Não, precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa se colocar, precisa ter o discernimento, meus irmãos. E o discernimento, ele só vem do alto, ele só vem de cima. Precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Elias passou cerca de 1 ano em Querite, até que Deus lhe disse para deixar aquele local. Agora é o momento de deixar aí, meu filho. Ficou lá aproximadamente 3 anos. Meu Deus, você já pensou, você 3 anos passando por uma provação financeira? Já pensou você 3 anos passando por uma enfermidade internada ou internado? Já pensou 3 anos a esposa te abandonar e você ficar 3 anos? Ai meu Deus, e agora? Já pensou, irmã, 3 anos o marido te deixou e vai ter que ficar sozinho por 3 anos? Meu Deus, que provação! O que fazer neste momento? Apenas confiar no Senhor, apenas entender que Deus está no controle de todas as coisas. A instrução de Deus é que Elias viajasse na direção norte, mais de 50 quilômetros aproximadamente, até a cidade fenícia de Sarepta. 50 quilômetros. Eu fico imaginando, aquela época eu acho que eles tinham cavalos, camelos. Será que eles tinham um carro? Ou uma bicicleta? Ou a pé? Você já imaginou Deus falar para Elias, depois de ele ficar 3 anos, ele caminhar 50 quilômetros para onde que Deus queria enviar o servo do Senhor? Aonde Deus queria enviar o homem de Deus. Sarepta significa fundir ou reinar. Sarepta quer dizer cadinho. Primeiro Deus levou Elias a Querite para sair do povão, para a solidão, mas agora Deus aumenta o fogo da fornalha para derretê-lo e moldá-lo. Deus aumentou a fornalha na vida de Elias, meus irmãos. Eu quero dizer que às vezes tem certos momentos que Deus vai aumentar o fogo da sua fornalha. Ele vai colocar pastor, não quero não, pastor. Deus coloca, Deus aumenta o fogo nessa fornalha. A fornalha apenas consome as impurezas, enquanto purifica o ouro. Ei, como está o seu altar? Seu altar já está consertado.
se apresentar ou se esconder. O que está o seu altar, como está? Deus está no controle, o seu plano é perfeito. Deus está enviando Elias para um território gentil, um território do inimigo. Foi instruído a morar com uma viúva que Deus havia escolhido para cuidar dele. Você já imaginou? Elias ficou aproximadamente 3 anos. 3 anos na solidão. Aí Deus manda ele na casa de uma viúva. Imagine uma viúva. Uma viúva, ela precisa de ajuda. Uma pessoa viúva, as viúvas de hoje, quantas vezes nós estamos ajudando as viúvas hoje? As viúvas precisam de ajuda. E Elias falou, Deus falou para ele: vai nessa viúva, que essa viúva vai te sustentar. Essa viúva, ela vai te ajudar. Essa viúva é que vai te alimentar. Ei, as viúvas estavam entre as pessoas mais necessitadas na terra, mas o plano de Deus, ele é perfeito. Deus sabe onde Elias está. No verso 8 e verso 9, não julgue que Deus esqueceu de você, ou que Deus iria abandonou. Foi ele que enviou a Querite. Ele sabe que a fonte secou. Ele sabe aonde você está e o que está acontecendo com você. Ah, como ele sabe. Deus te manda na solidão, ele sabe o que está acontecendo lá. Deus te tira da solidão, ele continua sabendo onde você está. Ele continua no controle de todas as coisas. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos, meus irmãos, acreditar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, Deus sabe aonde Elias tinha ido. Ele era uma espécie de foragido da justiça. Era o homem mais procurado, ou vivo ou morto. Tem certos momentos que você vai ser procurado. Vão te querer vivo ou morto. Assim era o profeta Elias. Assim se encontrava Elias. Mas Elias, ele confiava no Senhor. Elias acreditava. Ei, como está o seu altar? O seu altar está quebrando, o seu altar está consertando. Depois de passar em Querite e Sarepta, ter sentado para aprender na escola da teologia de Deus, passar pelos treinamentos, é tempo de ação. Depois que você passa pela escola de Deus, ei, tem alguém aqui que está precisando passar pela escola de Deus, está precisando passar por treinamento. Tem pessoas que já passou por treinamento, mas tem outros que precisa passar por esse treinamento. Agora, igreja, chegou o momento de apresentar-se à batalha. Elias é enviado de volta a Acabe, depois dos 3 anos e meio de seca. Antes Deus o mandou se esconder, agora Deus fala: mostre-se. Elias confronta o rei, confronta o povo, confronta os profetas também de Baal. Se você observar a palavra do Senhor no versículo 18, Elias confronta diretamente o rei. Ele disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, por que deixaste os mandamentos do Senhor? Está no verso, meus irmãos, 18. Confrontou o povo. No versículo 21 ele chega a dizer: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Até quando? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada.
Ei, ele se apresenta ao Senhor. A terceira está do verso 19 ao verso 27. Ei, ele confronta os profetas. Ei, por que vocês não clamam em alta voz? Porque é um Deus com letra minúscula. Esse Deus está ocupado. Esse Deus está dormindo. Será que tem alguém aqui que está clamando por um Deus dormindo? Será que tem alguém aqui que está pedindo para um Deus que se encontra dormindo? Precisamos de crente hoje que tenha coragem, que quer viver na presença, que quer conhecer a Deus, que quer ter intimidade, que queira viver em santidade e confrontar o pecado, mas que tenha o altar restaurado pela palavra do Senhor. Deus quer uma geração, meus irmãos, que faça a diferença. Oh, meu Deus, será que eu vou encontrar em Guarapuava alguém que queira fazer a diferença? Deus está à procura de pessoas que querem fazer a diferença. Pastor, como que eu faço, pastor, para fazer a diferença? Ah, meu Deus do céu, não seja igual a todo mundo, mas faça a diferença. Seja a diferença. Antes de Deus se manifestar, é preciso restaurar o altar que se encontra em ruínas. Como está o seu altar perante o Senhor? O seu altar já foi consertado. O seu altar já foi restaurado pelo nosso Senhor e Salvador. O Carmelo foi a batalha dos deuses, mas o Deus vivo desmantelou os ídolos de Baal. Ei, quando você clama pelo Deus vivo, quando você confia no Deus vivo, eu quero dizer que você pode estar passando pelo fogo. Pode, pastor, eu estou passando no deserto, só vai acabar quando eu for arrebatado. Estou passando pelo deserto, não importa. Confia no Deus vivo, confia no Senhor, acredita no Senhor. Ei, igreja, como está o seu altar na presença do Senhor? O que o profeta Elias fez em meio à crise, pastor? Estamos vivendo em crise hoje? Nossa, meu Deus, como estamos vivendo na apostasia hoje. Tem hora que eu estou pregando e falo: Senhor, eu estou cansado de pregar, para eles não me ouvem. Eles não estão dando mais nem valor para as minhas pregações. E Deus fala: continue pregando, meu filho. Continue falando do mesmo jeito, porque quem faz a diferença não é você, quem faz a diferença sou eu, é o Espírito Santo de Deus, é eu que vou fazer a diferença. O que o profeta Elias fez em meio à crise, ele restaurou o altar de Deus que estava quebrado. Oh, meu Deus do céu, como está o seu altar, minha irmã? Como está o seu altar? Será que você precisa se apresentar ou se esconder? Precisa ter o discernimento. Ele buscou Elias, quando ele restaurou o altar, ele buscou 12 pedras, conforme o número de tribos de Israel. O interessante é que as 12 tribos tinham se separado no reino do sul e no reino do norte. Trouxe de volta a unidade das 12 tribos e a chamou Israel, conforme as escrituras. Trazer de volta a palavra de Deus diante da crise é questão de fé, é questão de coragem. Mesmo o povo vivendo na apostasia, tem que trazer a palavra de Deus, tem que ter essa coragem para trazer a palavra de Deus. Pastor, se o senhor pregar, né, um pregador lá de Londrina, um amigão meu, ele vai escutar isso aqui, ele sabe disso. Ele falou para mim: pastor,
o povo, até quando você vai pregar assim, pastor? O povo vai sair da igreja. Eu falei, não vai sair. Jesus disse que não vai sair. Tem que ter coragem, tem que ter fé. Não se levanta o altar de Deus sem fé, meus irmãos. Se você não tem fé, eu quero dizer que o seu altar vai viver quebrado. Mas se você tem fé no Salvador, o seu altar vai ser restaurado pelo poder da palavra. O altar restaurado é o altar da oração, é o altar da comunhão, é o altar da fidelidade. Como está o seu altar, minha irmã? Como está o seu altar, jovem? Ei, qual é o discernimento? Apresentar ou se esconder? Se queremos ver a manifestação de Deus, precisamos consertar o altar. Você já pensou se Elias fosse lá naquele momento e orasse? Os profetas do Baal orou. Olha, eu acho que esse Deus de vocês está ocupado. Ele deve estar carpindo. Ele está atarefado. Ele deve estar lavando roupa. Está fazendo alguma coisa. Ou ele é surdo. O altar estava quebrado. Elias poderia chegar lá e orar com o altar quebrado. Não. Elias foi lá e consertou o altar que estava quebrado. Ele consertou o altar que se estava, meus irmãos, quebrado. Ei, eu quero dizer que quando nós consertar o altar, vai ter manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de ter edificado o altar de Deus com as pedras, ele colocou lenha. O que apresenta a lenha, pastor? A lenha representa a cruz. A cruz é os desejos da nossa carne que precisa ser vencida. Quer se gloriar, se gloria na cruz de Cristo. Eu quero dizer para você que eu e você precisa olhar para a cruz de Cristo, a qual ele sofreu. Todos os dias temos que colocar lenha sobre o nosso altar. Todos os dias. Todos os dias. Como está o seu altar? Eu creio que tem gente que está lembrando das campanhas que nós fizemos da restauração do altar aqui. Como está o seu altar? Como está o meu altar? Como está o seu altar? Todos os dias temos que colocar lenha sobre o nosso altar. Tem que nos render aos pés da cruz de Jesus Cristo. Não há fogo no altar de Deus sem quebrantamento, sem humilhação. Esse é o caminho. Se prostrar diante da cruz, se relacionar com a palavra do Senhor. Ei, será que você se encontra com o seu altar restaurado? Como está o seu altar? É para se apresentar? Ou é para fugir? Hein? Como se encontra o seu altar? Como se encontra? Tem pessoas que têm relacionamento com Deus sem quebrantamento. Sim, tem pessoas que têm relacionamento com Deus sem quebrantamento, apenas por um ritual, apenas por um costume. Mas eu quero dizer, quer ter humilhação, quer ter quebrantamento, olha para a cruz de Jesus Cristo. Ei, será que você se encontra com o seu altar consertado? Eu estou frequentando, pastor, a igreja, né, todos os dias. Isso já quer dizer que eu não vou mais para o inferno. Ei, não, você pode estar na igreja todo dia, mas precisa olhar para a cruz de Cristo, precisa se humilhar na presença do Senhor. Depois do quebrantamento virá a verdadeira adoração a Deus. Por isso que precisa se aquebrantar. Por isso que precisa
se apresentar ou se esconder, precisa ter o discernimento. O fogo de Deus não vem sobre um altar quebrado, não. O fogo que vier sobre o altar quebrado, ele não é de Deus, mas é um fogo estranho. Olha aí para o seu altar. O seu altar é o fogo de Deus ou é um fogo estranho? Como está o seu altar? Como se encontra o seu altar na presença do Senhor? Como está a sua vida perante Deus? Elias, que é exaltado diante dos homens, humilha-se diante de Deus. Ele sobe ao cume do Carmelo, não para ver os outros de cima para baixo, não, para orar humildemente. Deus, ei meus irmãos, Deus é o meu, Deus é o seu avalista pela própria palavra. Sabe por quê? Sabe por que Deus é o nosso avalista? Essa é mais uma. Deus é avalista. Sabe por quê? Porque o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete para mim, Ele cumpre. O que Ele promete para você, Ele cumpre. Ei, você tem andado na presença de Deus como Elias andou. Olha aí para a sua vida. Tem se sujeitado ao tratamento de Deus. Tem aprendido a depender de Deus. Ei, meus irmãos, será que o seu altar está consertado? Será que você conhece Deus? Conhece? Conheço, pastor. Ele criou as estrelas. Eu também conheço esse Deus. Ele criou o sol, a luz. Ele me criou. Você reconhece o que Ele realizou na cruz do Calvário? Você reconhece o que Ele fez por você? Será que você tem essa intimidade com Ele? Será que você vive na presença dEle? Que Deus nos ajude a conhecer a Deus e a andar com Deus como Elias andou. Sabe por quê? Porque em breve cruzaremos o Jordão e o nosso Salvador irá nos levar para o céu dos escolhidos, que Jesus preparou lugar para todos. O céu é lugar de pessoas que têm o altar consertado. Se o seu altar está consertado, sem medo, você faz parte do céu. Mas se o seu altar não é consertado, vai para onde? Para o Chilindró. Como está o seu altar? Se apresentar, quem tem o discernimento sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho discernimento. Deus está falando comigo. Deus falava comigo. Pra você ter ideia, o tema eu coloquei dentro daquele escritório, não tinha o tema. Deus falou comigo: filho, coloca o tema: se apresentar ou se esconder. Eu só não vou falar para vocês o que Deus falou para mim, porque é pessoal, tá bom? Mas Deus está falando com vocês. É para vocês se apresentar ou fugir, porque a qualquer momento você não vai precisar fugir mais. A qualquer momento nós iremos se apresentar com Jesus Cristo de Nazaré. Nós iremos estar com o Senhor. Nós iremos estar na glória com o Senhor. Não vai precisar mais fugir, mas iremos se apresentar juntamente com Ele, face a face com o nosso Salvador. E que Deus abençoe. Deus